O vídeo de hoje é um vídeo que é basicamente uma reação a uma tentativa proselitista, óbvio, do evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia oficial chamado Rafael Rossi. Rafael Rossi, que é o substituto do Luiz Gonçalves. Lembra do Luiz Gonçalves? Como você pode ver, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que está de acordo com a Bíblia dentro de toda a verdade deixada por Deus. Pois é, o Luiz Gonçalves era o evangelista, mas na troca da presidência da Divisão Sul-Americana, e a Divisão Sul-Americana, caso você não conheça, é a presidência suprema da Igreja Adventista na América do Sul, quando trocou o presidente da Divisão Sul-Americana, automaticamente o Rafael Rossi conseguiu o que ele queria, que era se tornar o evangelista da Igreja Adventista. E aí rolou uma situação bastante estranha, constrangedora, onde tiraram o Luiz Gonçalves. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo, nós vamos reagir a um vídeo, claro, do Rafael Rossi, tentando convencer evangélicos que a Igreja Adventista não os considera como Babilônia, e muito menos que eles estão perdidos. Muito bem, vamos reagir ao vídeo. Quero que você assista comigo. A gente vai reagir ao vídeo e depois nós vamos refutar o próprio Rafael Rossi usando a chefe dele, que é Ellen White, a autoridade suprema sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então vamos lá, assiste o vídeo comigo, logo a gente volta. Os adventistas do sétimo dia não acreditam que todas as outras igrejas são Babilônia, no sentido de condenar indivíduos ou denominações específicas. Os adventistas do sétimo dia não acreditam que todas as outras igrejas são Babilônia, no sentido de condenar indivíduos ou denominações específicas. Em vez disso, entendemos Babilônia como um símbolo bíblico para confusão espiritual e falsas doutrinas. A mensagem de Apocalipse 14:8 e 18:4 sobre Babilônia é um chamado para sair da confusão espiritual e buscar a verdade bíblica. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e todas as doutrinas devem ser baseadas nas Escrituras. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e todas as doutrinas devem ser baseadas nas Escrituras. Nós nos vemos como parte de um movimento profético chamado para restaurar verdades bíblicas que foram perdidas ou obscurecidas ao longo da história. Isso não significa que acreditamos ser os únicos cristãos que serão salvos. Cremos que Deus tem pessoas fiéis em todas as denominações e que a mensagem de sair de Babilônia é um convite para todos, incluindo os próprios adventistas. E que a mensagem de sair de Babilônia é um convite para todos, incluindo os próprios adventistas. Assim, aprofundando o seu relacionamento com Deus e buscando a verdade em sua palavra. Bom, esse é o vídeo, é um short muito curto, é de 1 minuto, está no Instagram, qualquer um pode assistir, e é literalmente uma apresentação mentirosa. Então você que é evangélico, você que pertence a outra igreja, que não é a Igreja Adventista, e viu esse vídeo, ou teve acesso a esse vídeo, não caia nessa mentira. Eu vou provar para você que ele mentiu na câmera muitas vezes. A principal meta do Adventismo é criar uma divisão, uma parede divisória. Você que assistiu o nosso documentário sobre o decreto dominical, você viu que Ellen White declara diretamente que a parede divisória entre os ímpios e os salvos e os santos é a guarda do sábado. E esse é só um exemplo. A dieta, as roupas, o que você faz e deixa de fazer dentro das suas horas sabáticas, a sua linguagem, o que você assiste na televisão, se você vai ao cinema, se você não... todos os elementos possíveis para criar uma separação entre os adventistas e as igrejas evangélicas e outras igrejas foi feito e exercitado por Ellen White através das suas doutrinas e suas literaturas. Então, é importante você ficar... Eu não sei como dizer isso de uma forma mais educada, que além de mentiroso, ele está tentando te trazer para dentro de uma armadilha. Por quê? É uma armadilha linguística. Se você ouve um pastor, um evangelista dizendo somos todos iguais, não consideramos vocês como Babilônia, não consideramos as igrejas como Babilônia, não consideramos as pessoas que estão lá nas outras igrejas perdidas. Nós podemos todos conviver, e é claro, se existem doutrinas erradas ou enganos, essa é a nossa concepção de Babilônia, o que na verdade não é a realidade do Adventismo. Então,
vamos mostrar alguns textos aqui da autoridade da Igreja Adventista. A autoridade, quem manda na bagunça é Ellen White. Então nós vamos mostrar a autoridade que ela tem, os textos que ela apresentou, e depois você compara com o que esse indivíduo falou. A Igreja Adventista quer transformar cristãos convertidos, pessoas que aceitaram Jesus Cristo, em adventistas. Não é suficiente você ter aceitado Jesus Cristo, não é suficiente você ter entregue sua vida para Jesus Cristo. Isso não é suficiente. Você precisa aceitar Jesus Cristo e se tornar adventista do sétimo dia. Vamos para os textos e aí você vai entender mais profundamente o que eu estou querendo dizer. E que a mensagem de sair de Babilônia é um convite para todos, incluindo os próprios adventistas. E que a mensagem de sair de Babilônia é um convite para todos, incluindo os próprios adventistas. Vamos lá então? Então, Rafael Rossi está dizendo que até para os próprios adventistas, o convite de Apocalipse para sair de Babilônia se estende, ok? Então, sair de Babilônia é para todos, inclusive para os adventistas. Vamos ver o que a chefe dele falou. O que a chefe do Rafael Rossi disse, Ellen White, ela disse o seguinte: aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia fariam melhor em ficar em casa. Então ela está mandando o Rafael Rossi calar a boca dele, ficar em casa e não considerar a menor possibilidade de dizer que membros ou que a igreja adventista sejam a Babilônia. Ok? Esse é o ponto número 1, Review Herald, 22 de agosto de 1893, parágrafo 8. Diga-se de passagem que 1893 já estava bem perto da morte dela. Vamos para um segundo texto, abordando essa questão sobre a igreja adventista é Babilônia, e a igreja, você entende que é a organização e as pessoas, porque quem forma a igreja são pessoas. E aí vamos para o próximo texto. Segundo texto. Quando alguém surge, seja entre nós ou fora de nós, que está sobrecarregado com uma mensagem que declara que o povo de Deus, entenda-se, adventistas, está contado com Babilônia e afirma que o alto clamor é um chamado para sair dela, ou seja, sair de quem? Da igreja adventista, você pode saber que ele não está trazendo a mensagem da verdade. Review Herald, 29 de agosto de 1893, parágrafo 5. Então está aqui Ellen White dizendo de uma forma muito clara: se alguém surgir entre vocês dizendo que o povo de Deus, os adventistas, está, e a igreja, na verdade, sendo contados como Babilônia, essa pessoa não está trazendo a verdade. Essa daqui é a chefe do Rafael Rossi. É a pessoa para a qual o Rafael Rossi presta subserviência. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que a suposta profetisa do Senhor tem para dizer para o Rafael Rossi um pouquinho mais. Vamos lá? Afirmar que a igreja adventista do sétimo dia, agora ela foi mais específica, né? É Babilônia, é fazer a mesma afirmação que Satanás faz, que é um acusador dos irmãos, que os acusa diante de Deus, noite e dia. Então, você entende uma coisa muito clara. A igreja adventista, na concepção da mente perturbada de Ellen White, não faz parte da Babilônia em hipótese alguma. Então não existe a menor possibilidade de um membro da igreja adventista que está ali, segundo Ellen White, seguindo os mandamentos de Deus, guardando o sábado, etc., fazer parte da Babilônia. É impossível. E a organização em si também não pertence à Babilônia. Ou seja, se a igreja adventista não pertence à Babilônia e Ellen White não apontou nenhuma outra igreja que merece não estar com o título de Babilônia, todas as demais são Babilônia. Se a igreja adventista não é Babilônia, quem são? Quem são? Porque eu não me lembro, não me recordo de nenhuma outra igreja, de nenhuma outra denominação que Ellen White tenha levantado e falado assim: olha, irmãos, olha, a igreja adventista, eu vou dar um exemplo aqui, a igreja adventista e a igreja metodista, nós todos não fazemos parte da Babilônia. Ou, olha, irmãos, a igreja adventista, juntamente com a igreja batista, olha, não fazemos parte da Babilônia. Você entende o que eu quero dizer? Então não existe meio termo. A chefe do Rafael Rossi, Ellen White, foi muito clara dizendo:
Igreja Adventista não é Babilônia. O resto, todas as igrejas chamadas igrejas nominais, essas igrejas nominais são e representam a Babilônia. Próximo texto. Olá, vou colocar mais um texto aqui para vocês, da chefe do Rafael Rossi. Porque ela é autoridade, então a gente tem que seguir a autoridade, né? Temos que seguir a palavra da autoridade. Vamos lá. Há apenas uma igreja no mundo que, no presente momento, está em pé na brecha, reparando o muro e reconstruindo os lugares devastados. Somos um povo reparadores de brechas, que tem se dedicado a uma vida de fidelidade ao Senhor. Somos um povo reparadores de brechas, que tem se dedicado a uma vida de fidelidade ao Senhor. E para qualquer homem chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, é fazer um trabalho em harmonia com aquele que é o acusador dos irmãos. Na verdade, Satanás, o diabo. Então, aqui ela está dizendo para você, de forma muito clara, você que lê português, que não tem nenhum tipo de dificuldade em interpretação de texto, está aqui o texto na sua frente. Há apenas uma igreja no mundo. E ela fala o seguinte, aquele que fala, que denuncia que nós fazemos parte da Babilônia, chamar a atenção que nós fazemos parte da Babilônia, está fazendo o trabalho do acusador dos irmãos. Tá? Então a Igreja Adventista é a organização que veio para reparar as brechas do mundo. Review Herald, 5 de setembro de 1893, parágrafo 8. Tem mais? Opa, tem mais. Vamos lá. A guerra está vindo. Agora entra a questão da perseguição adventista, né? Todo adventista tem síndrome de perseguição. Por quê? Porque a síndrome de perseguição vem da cabeça perturbada de Ellen White. Mais uma. A guerra está vindo contra o remanescente. Quem é o remanescente? Você que assiste os vídeos desse canal já sabe. Os remanescentes são os adventistas. A guerra está vindo contra o remanescente porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só. Não cedam suas peculiaridades sagradas que os distinguem do mundo, da igreja nominal, no caso todas as igrejas evangélicas, e dos adventistas que se afastaram. Olha só, ela já manda uma flecha nas pessoas que acordaram, viram que estavam no meio de uma seita e foram embora. Então ela fala assim, olha, não cedam suas peculiaridades. Que peculiaridades são essas? Todas as peculiaridades que estão dentro dos livros dela. A loucura de reforma de dieta, que logo vai ter um documentário sobre isso. As loucuras de vestidos de reforma, logo vamos ter um documentário sobre isso. As loucuras sobre não ter mais filhos e pastores não terem mais filhos. Todas as bagunças interpretativas de Ellen White, todas elas chamadas de peculiaridades, né? As igrejas nominais, no caso de igrejas evangélicas, estão em trevas e corruptas. Elas excluíram os dons que Deus colocou na igreja. Olha só, mais uma mensagem então, guerra do remanescente, falando que eles não guardam que eles guardam os mandamentos contra, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, tá aí na sua tela para você ver. Quem são os remanescentes? Quem supostamente guardam os mandamentos? Só os adventistas, né? Só os adventistas. Mais um texto. Eu vi que as igrejas nominais, agora eu vi já é visão, tá? Eu vi é uma visão. Deus mandou, o anjo mandou, o Espírito Santo levou ela para um planeta que ela viu, ela foi na áurea do Espírito do tabernáculo, tem toda essa papagaiada toda. Vamos lá. Eu vi, então agora já é visão, que as igrejas nominais, igrejas evangélicas, e os adventistas nominais, aqueles adventistas que não fazem o que ela manda, como Judas... como Judas, então, igrejas evangélicas e adventistas que não seguem as instruções dela são Judas, tá? Nos trairiam aos católicos. Olha só a conspiração, gente. Olha a teoria da conspiração. Nos trairiam aos católicos para obter sua influência para vir contra os santos. Quem são os santos? Os adventistas, os santos. Os santos adventistas serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos. Nós estamos ajudando a reverter isso, tá, Ellen White? Vamos lá. Mas a igreja e os adventistas nominais conhecerão nossa fé e costumes e trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desconsideram a instituição do Papa, ou seja,
que guardam o sábado e desconsideram o domingo. Olha a teoria da conspiração que essa mulher vendia no século XIX e que serve como autoridade para os adventistas até hoje. Olha a bagunça que essa mulher criou no século XIX, numa organização completamente doente, que é a Organização Adventista Sétimo Dia. Mais uma, Cartas e Manuscritos, volume 1, manuscrito 15, de 1850, parágrafo 6. Então, tem uma conspiração acontecendo. Por conta do quê? Do que essas pessoas, os evangélicos, são contra? Os evangélicos, os adventistas, estão ali no vamos que vamos, estão empurrando com a barriga. Esses caras, essas pessoas, elas estão prontas para denunciar o adventismo aos católicos. Aos católicos. Vamos lá, mais uma. Mais um texto. Então os católicos, novamente, olha a teoria da conspiração aqui, gente. Então os católicos ordenarão aos protestantes que avancem e imitam um decreto de que todos os que não observarem o primeiro dia da semana, em vez do sétimo dia, serão mortos. E os católicos, cujo número é grande, apoiarão os protestantes. Os católicos darão seu poder à imagem da besta, e então os protestantes trabalharão como sua mãe trabalhou antes deles, para destruir os santos. Quem são os santos? Os adventistas, você já sabe, né? Mas antes que seus decretos deem fruto, os santos serão libertados pela voz de Deus. Para pensar. Você que está a caminho de se batizar na igreja adventista, repense isso, meu amigo. Olha a fria que você está entrando. Olha o centro conspiratório, teológico, interpretativo, completamente desconectado com o Evangelho de Cristo. Isso é o Adventismo do sétimo dia. Agora vem o Rafael Rossi, na frente da câmera, daquela forma deslavada, mentir, e falar que não, nós adventistas não pensamos assim. Nós adventistas, não, nós pensamos diferente. Não consideramos as pessoas Babilônia, não consideramos as igrejas Babilônia, não consideramos as outras denominações perdidas. Não, de forma nenhuma. Não é, Rafael Rossi? Agora eu me pergunto, para que você mente? Por que você não fala na lata o que está escrito dentro do espírito da profecia? Não é verdade? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com seus familiares, até para as pessoas que são adventistas. Tem muita gente do adventismo que não faz ideia do que a igreja adventista defende e acredita e cai na lábia de Rafaéis Rosses da vida. Então, mais um vídeo aí, não era minha intenção fazer esse vídeo, mas eu ouço as coisas e realmente me chama a atenção como a igreja adventista está virando para um formato onde eles estão tentando reescrever a história e esconder a Ellen White lá dentro de um calabouço. A Ellen White verdadeira. Não a Ellen White bonitinha, das fotos daquelas imagens de Photoshop bonitinha, com aquelas frases ali que são literalmente dúbias, ou são frases de pessoas para enganar pessoas e trazer pessoas para dentro da igreja adventista. Ellen White sempre soube escrever coisas bonitas, mas na prática, quando você vai lá dentro do adventismo, você conhece realmente quem é Ellen White e quem são os pastores da igreja. Quem são os evangelistas da igreja que representam esse tipo de mensagem. Então, o adventismo do sétimo dia é isso. Então, evangélicos, vocês são Babilônia. Você que é evangélico é Babilônia, pertence a Babilônia, está perdido. E se você não se converteu ao adventismo, a verdade adventista, e se tornar um dos santos adventistas, eu sinto te dizer que a tua casa vai cair. Até a próxima e que você seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Que a sua fé esteja em Jesus Cristo, não em Ellen White. Que você tenha compreensão apenas da Bíblia, do sola Escritura, do que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus somente. Não caia na lábia adventista. Simples assim. Um abraço. A gente se vê na próxima.